No vídeo de hoje, o empate no Maracanã. Alguns disseram, nossa, foi um jogaço. Outros se disseram decepcionados. O que eu penso, falarei sobre isso no vídeo de hoje. O Filipe Luís demorou a mexer. Essa foi uma discussão muito grande ontem no pós-jogo. O Cruzeiro não conseguiu ser o Cruzeiro de sempre. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. Primeira coisa, Fit Forte. Creatina já acabou? Então tá na hora de repor. Na Fit Forte você tem todos os suplementos. Você que está treinando e cuidando da sua saúde, pode parcelar em até 3 vezes sem juros. Tem o meu cupom Jorge Igor que te dá 15% off. Então compra agora. Link na descrição e no comentário fixado. É Fit Forte. Olha, não é todo 0 a 0 que é ruim, né? Eu achei um bom 0 a 0 que teve momentos de duelo tático muito interessante. Até o Filipe Luís falou, né, que foi um jogo estilo europeu. Deixa eu até pegar qual foi a declaração exata, eu estava lendo agora há pouco. Um duelo altamente tático e de intensidade europeia. Eu concordo, e eu acho que isso às vezes dá a sensação de que tecnicamente as equipes ficaram abaixo e decepcionaram. E às vezes essa é uma sensação equivocada, às vezes é distorcido. Porque na verdade você tem sistemas táticos que encaixam muitas vezes, que vão travando o que o adversário tem de melhor, e nem sempre a técnica é capaz de superar uma situação como essa, porque nós estamos falando de equipes de alto nível técnico e que para executar as estratégias precisam ter esse alto nível técnico. É complexo, mas eu acho que deu para entender. Então, eu gostei do jogo, foi um jogo mais brigado em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, com o Cruzeiro tentando bloquear aquilo que o Flamengo costuma ter de melhor, que é aquela pressão desde o início, aquela coisa incessante, muito volume de jogo. O Cruzeiro tem uma excelente dupla de zaga, tem um excelente sistema defensivo. E o Flamengo tentando evitar que o Cruzeiro tivesse as suas transições. A gente sabe como o Cruzeiro costuma chegar na maioria dos jogos ao ataque, com transições muito rápidas, tendo menos posse de bola. A gente não pode olhar o jogo de ontem e falar, nossa, o Flamengo teve uma posse de bola muito maior e isso automaticamente significa que o Cruzeiro jogou mal. Não, a proposta do Cruzeiro é ter menos posse de bola que o seu adversário. Tradicionalmente é assim e ontem foi assim de novo. Então foi um primeiro tempo onde esse duelo tático, e aí eu acho que tem também um pouco do componente do jogo grande. Você vai olhar finais de campeonato, quantas finais, a final da Copa do Mundo de 2022 é uma exceção, né? Você pega as finais de campeonato que a gente costuma ver recentemente aí, quantas finais têm sido abertas, trocação, muitos gols? Não é comum, né? E também a final da última Champions não conta, né? Porque aí foi um time atropelando o outro. Mas não é comum, porque existe muito também do respeito entre as equipes, existe muito da cautela, né? Existe um pouco disso. E eu acho que isso esteve presente ontem no primeiro tempo. Tanto que você vai olhar, tem aquela chance do Flamengo com... essas aí eu anotei, esses tópicos eu anotei. Tem a primeira chance do Flamengo com 5 minutos, que é o Jorginho achando o Samuel lido na segunda trave e o Arrascaeta que não conseguiu mandar pro gol. E aí até 27 do primeiro tempo, essa foi a única finalização do jogo. Aí na parte final do primeiro tempo tem aquela chegada do Cruzeiro que o Rossi faz 2 defesas, um chute do Caio Jorge e o outro foi do Christian, se não me engano. E só. Então foi o primeiro tempo, né? Às vezes, né, o Cruzeiro, por exemplo, às vezes segurava, cadenciava, às vezes era um time que acelerava um pouquinho mais, o Flamengo tentava e esbarrava na forte defesa que o Cruzeiro tinha. Esse foi o panorama do primeiro tempo. Faltou ao Flamengo, aquilo que os treinadores da atualidade gostam muito de dizer, maior eficácia no terço final. Este tem sido um problema do trabalho do Filipe Luís. Problema este abordado neste canal desde o início do ano. Flamengo tem posse, Flamengo tem volume, Flamengo tem muita qualidade individual. Na maioria dos confrontos, ou em praticamente todos os que disputou esse ano, tirando a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo era tecnicamente superior, porque ele tem o melhor elenco do Brasil, tem o melhor elenco do continente, mas ele não consegue em todos os placares traduzir isso. E isso é um problema, principalmente porque você vai encontrar equipes que vão tentar travar o teu jogo o tempo todo. E aí você vai precisar de movimentação, você vai precisar de presença diária. Eu acho que ontem era jogo para ter o Pedro.
por muito tempo. No segundo tempo, eu talvez já voltasse com o Pedro. O Filipe Luiz não entendeu dessa forma. E eu quero falar sobre as críticas ao Filipe Luiz e sobre a justificativa que ele deu, que eu acho uma justificativa que faz sentido pensando com a cabeça do Filipe Luiz. O problema é que a minha visão sobre o contexto do jogo era um pouquinho diferente. Ontem você tinha o Samuel Lino irritando muito o torcedor do Flamengo, retendo muito a bola. Não foi uma noite em que o Samuel Lino pôde contribuir justamente para furar esse sistema defensivo do Cruzeiro, que é muito bom. Então foi um jogo muito tático e teve um componente nervoso também. Você vai olhar, com meia hora de jogo já tinha 4 cartões, já tinha mais de 10 faltas. Também fruto de um árbitro que eu acho que é o pior estilo. Ele possui, né, o menos indicado estilo para jogos de grande porte. Ele é um árbitro que nunca parece ter o controle emocional da situação, o Ramon Abate Abel. Parece sempre pilhado demais, sempre nervoso demais. Uma comunicação que parece muito confusa com os jogadores dentro do campo. Não transmite, pelo menos para mim, não sei se os jogadores em campo que trabalham diretamente com ele têm a mesma percepção. Não transmite para mim autoridade dentro de campo. Acho um árbitro extremamente suscetível à pressão do ambiente. Então acho um perfil terrível. Não gosto do estilo de arbitragem do Ramon Abate Abel, principalmente para um jogo como esse. Então foi um primeiro tempo em que o Flamengo ficou circulando ali pela intermediária, tentando, o Cruzeiro pelo lado esquerdo dando um pouquinho mais de calor, né, aparecendo um pouquinho mais na parte final do primeiro tempo, e aí terminou assim. Eu voltaria com o Pedro. Era um jogo que você via ali muito, em alguns momentos também muito brigado, né, era uma batalha, não tinha pouco espaço, você tinha que se impor muitas vezes ali no corpo, no físico, e aí você ter um cara como o Pedro, justamente para essa imposição e para esse tipo de trabalho, eu voltaria com o Pedro para o segundo tempo. O Filipe Luiz argumentou o seguinte, ele olhou e falou, cara, tá encaixado, a galera tá muito bem, tô vendo todo mundo jogar no alto nível, não estou vendo brecha para tirar quem tá bem. A questão, ok, assim, o treinador precisa entender, às vezes, realmente, se você tem o teu elenco rendendo muito bem no jogo, tá todo mundo no nível muito alto, Carrascal, por exemplo, estava num nível ontem muito bom, né, gerando oportunidades ali no segundo tempo, Samuel Lino já não tanto, mas quando você tem os caras muito bem, realmente faz sentido você deixá-los em campo. Agora, eles estão bem individualmente, mas a estratégia está sendo bem executada com eles ou falta uma outra característica? Tudo bem, tá todo mundo voando. Só que em termos de característica, o que o jogo está pedindo, o que o adversário está te exigindo, eu tenho um cara no banco que encaixa melhor. E eu acho que era o caso. Eu acho que nesse aspecto é uma avaliação do Filipe Luiz, não vou dizer errada, quero ter essa pretensão, mas da qual eu discordo. Eu voltaria com o Pedro. Mas de qualquer maneira, o segundo tempo ele já é um pouco diferente. Então você tinha as duas equipes trocando mais, buscando mais o jogo, você tinha o Plata aparecendo, você tinha o Carrascal com um pouco mais de liberdade. O Carrascal cresceu bastante no segundo tempo e foi merecidamente elogiado, ele criou 2 boas chances e foi merecidamente elogiado pelo Filipe Luiz, uma bola que ele coloca na cabeça do Samuel Lino aos 6 minutos e depois um cruzamento rasteiro do Plata que ele quase marcou. Fez gol em clássico, tem vivido um momento legal com a camisa do Flamengo. Em compensação, no segundo tempo, aí a gente vê a capacidade de adaptação desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Como é que joga o Cruzeiro? O Cruzeiro joga em transição, saída rápida. É assim que o Cruzeiro costuma atacar o seu adversário. É verdade. E aí o que o Cruzeiro fez no segundo tempo? Olha, as transições o Flamengo está travando. Né? Na batalha de meio campo, a gente está conseguindo fazer o Flamengo ficar só na intermediária e a nossa área está protegida. Em compensação, o Flamengo está travando a nossa saída rápida. O Cruzeiro começou a valorizar essa posse, girar mais a bola, fazer triangulações. E aí o Cruzeiro teve um período de mais ou menos uns 20 minutos, onde ele teve o controle da situação no segundo tempo. Um período onde ele foi superior ao Flamengo no segundo tempo e as oportunidades foram começando a surgir, e o Caio Jorge fazendo jogada, e o Matheus Pereira, caramba, cara, que joga o Matheus Pereira, né? Que momento, viveu um momento difícil, teve aquela turbulência do início do ano, retomou um nível muito alto
tecnicamente falando, o Matheus Pereira. E aí o Cruzeiro foi começando a criar, foi começando a incomodar, foi começando a se soltar no jogo. E aí o Rossi precisou trabalhar, né? Teve finalização do Caio Jorge, teve finalização do Matheus Pereira, teve finalização do Matheus Henrique, teve o Léo Pereira tirando um cruzamento que o Christian ia fazer o gol, o Christian estava vindo para fazer o gol, e aí era um outro jogo. Cruzeiro passa muitas vezes a sensação, quando você vai olhar os números e vai ver o teu adversário com a posse de bola, às vezes vai passar a sensação que o Cruzeiro está sendo dominado. Quando, na verdade, essa posse que o Cruzeiro tem, ela esfria o adversário e ela mantém o jogo sob, entre aspas, controle. Ok, Flamengo, o que o Flamengo gosta de fazer no Maracanã? É o time que com 8 minutos faz 2 gols no Estudiantes. É aquele Flamengo rolo compressor. O que nós vamos fazer? Calma. Vamos ficar com a bola, vamos trabalhar, vamos tocar, vamos girar, vamos prender, vamos fazer umas faltinhas para irritar. Se precisar, o Cruzeiro faz. E o Cruzeiro ontem fez, em muitos momentos, esse controle do jogo tocando a bola. Gastando ali a posse de bola, impedindo que o adversário tenha aquele volume, impedindo que 70 mil pessoas ficassem totalmente inflamadas no Maracanã. É muito da maturidade que esse time atingiu num tempo muito curto com o Leonardo Jardim. Maturidade, acho que é o termo. Maturidade tática mesmo, maturidade emocional, sem dúvida. Só que aí a reta final do jogo, ela fica pior para o Cruzeiro, porque tem a expulsão do Willian, um segundo amarelo que você vai dizer, é muito rigoroso para o segundo amarelo, é um lance para amarelo. A falta em cima do Bruno Henrique, não vi crime nenhum. E aí, na reta final, o Cruzeiro jogou 15 minutos com um jogador a menos, o Gabigol veio para o jogo, o Sinisterra veio para o jogo, mas com a menos eles tiveram muito mais obrigação tática de preenchimento de espaço do que contribuição para gol, contribuição ofensiva e tal. Então, eu acho que é um ponto que o Cruzeiro vai valorizar. Ele vai dentro do Maracanã, ele mantém a distância para o líder Flamengo, ele já tinha vencido o Flamengo no primeiro turno, então no Brasileiro o Cruzeiro não perdeu para o Flamengo, e ele conseguiu executar a sua proposta de jogo de uma maneira diferente, né? Adaptando um pouquinho a ideia do Leonardo Jardim para o jogo de ontem. Então, a escolha do Matheus Henrique para o lugar do Wanderson, ele foi obrigado a fazer uma mudança de formação, e essa foi uma escolha acertada, porque o Cruzeiro ganhou muitos duelos de meio campo em boa parte do jogo. Então acho que pro Cruzeiro fica essa sensação. Pro Flamengo não é a mesma sensação, não é o mesmo gosto, porque é uma rodada onde o Palmeiras se aproxima, é uma rodada onde você perde a oportunidade de dar uma disparada e deixar o Cruzeiro para trás, tá jogando dentro de casa. Teve jogador em noite ruim, como o Samuel Lino, por exemplo, o Felipe Luiz, que deveria ter entrado com o Pedro cedo no segundo tempo e segurou demais a alteração. Tem pontos a lamentar, e acho que o principal ponto a lamentar e ficar... Enquanto eu via o jogo de ontem, na minha cabeça vinha um jogo contra o Racing no final de outubro. Eu falava, caramba, o Racing muito provavelmente, com o tempero argentino adicionado, né? Coisa que o Cruzeiro não tem, mas os times argentinos, nossa, o que eles têm? Tempero da catimba, sabe? Do irritar o adversário, cozinhar o jogo, provocar. O Racing, adicionando todos esses elementos a uma proposta que trave o volume de jogo do Flamengo, que impeça o Flamengo de chegar tantas vezes na área para finalizar, em condições de finalizar, o Racing pode complicar esse jogo. E é incrível a gente dizer isso, né? Porque tecnicamente, cara, o Flamengo é muito bom. Tecnicamente, o nível desse time do Flamengo, desse elenco do Flamengo é altíssimo, elevadíssimo. Mas hoje é uma batalha entre quem quer jogar e quem quer impedir que o adversário jogue. E neutralizar não é uma coisa fácil de fazer, não me entendam mal. Mas muitas vezes você tem que percorrer uma estrada muito menor para neutralizar do que para ser propositivo e furar alguém que está querendo te neutralizar. E esse é o ponto. Movimentação, os caras têm que estar numa jornada muito boa, muito próximos, tecnicamente o time tem que estar funcionando, tem que estar bem emocionalmente, pro caso da bola demorar a entrar durante muito tempo do jogo, você vai criando, a bola não entra. É um cenário difícil. Eu acho que é mais desconfortável para o time de alto nível, para o time superior no papel aos demais, estar nessa condição do que para o time inferior
fazer o jogo de travar, segurar, picotar, irritar, que eu acho que é exatamente o que o Racing vai buscar fazer no primeiro jogo no Maracanã. Então, sabe, eu via o que estava acontecendo ontem no Maracanã e isso ia me despertando sinais, assim, alarmes. E eu disparando os alarmes. Bem, caramba, esse jogo com o Racing. Se o Flamengo tivesse o mesmo tipo de dificuldade, o Flamengo pode se complicar muito na semifinal de Libertadores. Mas muito. Então, é um ponto de atenção. E aí não tem jeito. O diferencial técnico do time vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer. Pô, o Pedro ficou esse tempo todo, né? O Pedro ficou em campo 15 minutos, justamente ali coincidindo com o período da expulsão do William. Não chegou uma bola pro Pedro. O Flamengo com a mais. Então, o Flamengo vai precisar também ter os seus jogadores em uma jornada mais inspirada. Seu Samuel Lino, por exemplo, vai ter que aparecer num nível maior, porque foi um jogador que chegou gerando essa expectativa de resolver o jogo pelos lados do campo, de sair arrastando a marcação, de colocar velocidade, de se impor, de gerar. E ontem, foi um jogador, como eu disse aqui, que segurou a bola demais a ponto de deixar a torcida revoltada em alguns momentos dentro do Maracanã. Então, também vai se exigir. Você não é o melhor, é o peso, né? Ônus e bônus, é a responsabilidade de ser o melhor elenco do continente. Vai ter que confirmar com performance, com atuação. A individualidade, muitas vezes, é o que vai superar uma batalha tática tão igual, tão amarrada. É o detalhe, né? E o detalhe da individualidade, o detalhe da qualidade, ele está ao lado do Flamengo. Ele joga a favor do Flamengo. Então o Flamengo precisa que isso apareça nos momentos agudos. Precisava que isso aparecesse ontem. Agora, eu acho que foi um baita jogo, voltando ao ponto do início do vídeo. Galera, nós estamos pegando as duas melhores defesas do campeonato. O Flamengo tomou 12 gols no campeonato, apenas 12, em 25 jogos. O Cruzeiro tomou 19 gols em 26 jogos no campeonato. Vocês acham que é fácil fazer gol do Flamengo? Vocês acham que é fácil fazer gol do Cruzeiro? Nem para eles, né? Um contra o outro. É muito difícil. Então, o Cruzeiro tem uma excelente defesa, o Flamengo também, e uma defesa muito técnica, a defesa do Flamengo, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira. Então, é preciso observar isso também. Eram as duas melhores defesas do campeonato se enfrentando. O Palmeiras tem o mesmo número de gols sofridos que o Cruzeiro, só que com 2 jogos a menos, né? O Palmeiras tomou 19, mas em 24 jogos. Então, ó, Flamengo 55, Palmeiras 52, Cruzeiro 51. Para o Flamengo, óbvio que foi ruim, não conseguiu disparar. Para o campeonato, um baita resultado. Mantém esse trio ali numa distância de 4 pontos, do primeiro para o terceiro, ainda com confrontos diretos, porque ainda vai ter Palmeiras e Cruzeiro, ainda vai ter Flamengo e Palmeiras, então ainda com muita possibilidade dessa briga se intensificar e de uma alternância de posições, uma hora um subir para o segundo lugar, uma hora um virar líder, o outro descer, cair para o terceiro, e se for assim até o final, para quem quer um entretenimento, né? Flamenguistas, palmeirenses e cruzeirenses não querem saber de entretenimento, eles querem ganhar o campeonato. Para quem quer o entretenimento teremos. O resultado de ontem contribuiu para isso. Eu gostei do jogo no Maracanã, foi um bom 0 a 0. Tem 0 a 0 que irrita e tem 0 a 0 que você fala, caramba, o jogo foi legal. Eu gostei, achei legal. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, o like do vídeo, dá aquela moralzinha pra gente, pra você que ficou até o final. Sexta-feira, correria hoje aqui em casa, vamos comemorar o nosso aniversário de casamento. Então o vídeo foi em outro lugar, foi mais curto. Me entendam, por favor, deixa o pai curtir essa folguinha dele merecidamente. Teremos fotos no Instagram e você vai ver como foi a minha sexta-feira. Eu tô indo correndo treinar. Vambora, juízo! Tchau!